O terceiro Agroconexões tem uma programação voltada à gestão estratégica, à inovação, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável no campo. O encontro de hoje vai trazer para vocês uma programação com especialistas. Num primeiro momento, a Meire já está aqui. A Meire é uma referência que nós temos hoje no estado de São Paulo, da Fazenda Atalaia, Meire Cardoso, ganhadora de prêmios. Então, a gente buscou inovar um pouquinho, Gomide, e fazer algo mais prático para as pessoas verem, né, em loco aqui a produção de queijos e os queijos premiados que a Fazenda Atalaia também já obteve aí os seus resultados, premiações, enfim, e os seus reconhecimentos. Depois, gente, na programação, nós teremos também o Glaucio Peron, que ele é da Doce na Roça, que vai falar de agregação de valor. Eu estou vendo aqui alguns produtores, né, que muitas vezes, descontente na comercialização da commodity, busca agregar valor de alguma forma. Estou vendo a Ju aqui, né, que veio lá de Tambaú, né, Ju? Hoje tem o Defumados do Sítio, participou da AgriShow esse ano também, veio para cá, ou seja, vai buscando, né, a inovação no próprio negócio. E outros aqui também, né, que cada vez mais busca fazer diferente aquilo que já é feito de uma maneira com mais inovação. Enfim, para a gente dar início à nossa atividade de hoje, eu queria chamar a Michele, que está aqui, a Michele Sabino, ela é gestora do território do Sebrae. Ela, no território, né, que ela atua, ela fica à frente de algumas cidades, e nesse ato também representa o nosso gerente Marcos Kremer, que está de férias. Seja muito bem-vinda, Mi, obrigado. Uma salva de palmas, gente. Boa tarde a todos, a todas. Uma alegria nessa tarde a gente reunir tantas pessoas importantes, tantas pessoas de referência no agronegócio da região de São João da Boa Vista. O Sebrae traz a oportunidade da gente conseguir nos conectar ainda mais, criar mais trocas de experiências e levar um conteúdo que agrega. Então, nós estamos aqui em parceria, em especial a tanta gente, eu não vou repetir que o Júnior já apresentou, mas eu queria fazer uma ressalva. Esse Agroconexões tem, em especial, um momento que faz parte da programação, que é o Empreenda Mais São João. Ele faz parte de uma parceria entre Sebrae e Prefeitura, que acreditou na importância da gente levar mais conhecimento, mais geração de negócios, mais competitividade para todos os setores. E um deles é o agronegócio. Então, eu queria agradecer, Vanderlei, pela parceria, por esse momento tão importante que a gente está vivendo em São João da Boa Vista, trazendo uma atuação forte em diversos setores para que a gente consiga entender a importância de valorizarmos produtos locais. A gente tem que começar a falar com mais entusiasmo, conhecer para promover o que é feito em São João. Isso no agronegócio, isso no comércio, na indústria, no turismo, em todos os setores. A gente precisa cada vez mais saber o que tem. E aí, o terceiro encontro, né, do Agroconexões, ele vem já de uma iniciativa de vários parceiros, várias pessoas entusiastas. Então, a gente tem aqui o Nelsinho Nicolau, que trouxe a importância de algumas cadeias importantes na cidade, como a cadeia do leite, como o Júnior trouxe o ano passado, foi especial para a cadeia do leite. Esse ano, a gente traz agregação de valor não só no leite, mas é para a gente aplicar em todos os nossos negócios, todos os nossos produtos. Muitas propriedades em relação ao agronegócio estão se diversificando em atividades econômicas, se conectando com o turismo. Então, por isso, a gente vê a oportunidade de conectar com outros setores para a gente conseguir agregar valor e, no final, ter mais lucro. Né? O Sebrae ele entende que quando a gente enxerga e se conecta com outras pessoas do território, saindo para fora da porteira, a gente consegue ter mais resultados. Então, eu queria agradecer imensamente a todos os parceiros aqui envolvidos. A gente teve uma força-tarefa que vocês não têm ideia, para a gente ter esse telão hoje aqui, lindo, maravilhoso, porque a gente estava com uma falta de energia, porque uma grande chuva aconteceu, árvores caíram e prejudicou, claro, né, natural. Mas a gente conseguiu com muita agilidade, muitos parceiros para a gente conseguir que a Electro viesse ontem à noite aqui e a gente tivesse hoje essa energia disponível para a gente fazer um grande evento.
Tá? Eu queria fazer esse momento porque foi realmente muito especial o envolvimento de todos para a gente conseguir ter essa energia aqui hoje e que essa energia propague além do dia de hoje, gerando mais negócios e mais eventos, mais ações integradas, mais lucro, mais conexão. Obrigada, um ótimo evento a todos. Obrigado, Michele. Queria aproveitar também e cumprimentar os vereadores que aqui estão, cumprimentar também os líderes, né, de outras instituições, enfim, e a todos que representam o poder público, principalmente, né, na pessoa do nosso prefeito Vanderlei. E agora, para fazer também a sua fala de abertura, queria chamar o Matheus Ferrari Ananias, que é o gerente da Associação Comercial daqui de São João da Boa Vista. Matheus, seja muito bem-vindo à 3ª edição do Agro Conexões. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos, falar que para a Associação Comercial é um prazer estar participando dessa 3ª edição do Agro Conexões. E eu só queria deixar aqui uma fala que a Associação Comercial está à disposição de todos os produtores, né? Embora nós sejamos uma associação comercial, né, nós temos apoiado mais diversas iniciativas dentro do nosso município, né? Na última edição tivemos aí a formação do grupo de produtores de leite, né, que tem sido atendido pelo Senar, pela Associação e Sebrae, né? Então, só queria passar para falar que vocês contem com a associação, do que for necessário, desde certificados digitais até questões mais urgentes, nós estamos lá para apoiar todos os produtores aqui da nossa cidade e da nossa região, né? E é isso que a gente faz há mais de 100 anos, né, Juninho? Matheus, obrigado, uma salva de palmas. Vocês veem que a gente está muito objetivo hoje no evento, né? E agora queria chamar, evidentemente, nosso prefeito, Vanderlei Borges de Carvalho, para fazer a nossa fala de abertura, para que na sequência a gente inicie nossa programação. Vanderlei, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, gente. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Embora eu nasci na roça, tá, mas tem muita coisa que eu não sei do agronegócio. E estou aprendendo. Gente, mas essa parceria nossa com o Sebrae, eu acho que ela foi importantíssima para fazer tudo isso que está acontecendo hoje em São João, Empreenda Mais, né, que são vários, né? E eu trouxe alguma coisa que a gente levantou lá, né, para falar para vocês. Quando a Prefeitura de São João abraçou a parceria com o Sebrae, tínhamos a convicção clara para o futuro econômico do nosso município, passa pelo campo. Não como um setor isolado, mas como um vetor de desenvolvimento integrado, capaz de gerar renda e oportunidades de transformação social. Sabemos que a competitividade no agronegócio exige mais que produção. Exige gestão, inovação, acesso e mercados. Quando um produtor investe em sua propriedade, ele não apenas aumenta a sua renda, ele gera empregos, movimenta a nossa cadeia produtiva inteira e contribui para a arrecadação e para o desenvolvimento do município. A Prefeitura entende que seu papel é de indutor, não apenas de facilitador, mas de quem cria as condições para que o setor privado prospere. Por isso investimos em parcerias como essa, com o Sebrae, com a CE em São João e com as demais entidades que compõem esse ecossistema. Porque sabemos que quando o agronegócio cresce, toda a cidade cresce. E há ainda outra dimensão que não podemos ignorar, o turismo. Estou vendo o Marcelo aqui, né? São João da Boa Vista tem potencial turístico imenso. Nossas paisagens rurais, nossas propriedades, nossa história e tradição no campo, que são ativos que atraem visitantes. Por isso nós temos uma parceria com o Sebrae. Um turismo rural bem estruturado, com produtores bem qualificados, com experiências autênticas e com infraestrutura adequada, pode se tornar uma fonte significativa para o município. E é nisso que nós estamos trabalhando. A Prefeitura está aqui para dizer a vocês não estão sozinhos. Nessa jornada, estamos comprometidos
em criar um ambiente favorável ao desenvolvimento do agronegócio. Muito obrigado a todos. Muito bem, Vanderlei, obrigado pelas palavras, sempre muito importante, né, ter o nosso prefeito também municipal participando das ações, isso endossa e valoriza também, né, o nosso território. Queria aproveitar e agradecer ao Alexandre que está aqui pela presença, o Nelsinho Nicolau, que depois vai ter uma fala também, e para a gente dar início, queria trazer para vocês ainda um pouco mais da apresentação de hoje, né? Então, logo após a Meire, nós teremos o Glaucio também, Peron, que vai falar do caso da doceria da roça. Nós teremos o Daniel Belucci, que está aqui, nosso parceiro da CAT, que vai falar sobre crédito para produtor, porque muitas vezes a gente sabe que para o produtor rural crescer, ele precisa de grana, precisa de dinheiro, e muitas vezes o dinheiro tem que ser barato, né, Marcelo? Então, o Daniel vai fazer uma contextualização sobre as linhas disponíveis também da Secretaria de Governo. Eu vou fazer uma fala com vocês sobre gestão da propriedade e, para finalizar, deve estar chegando por aí o Joãozinho Leite. O Joãozinho Leite foi a pessoa, né, vamos dizer assim, o ponto principal, a figura principal que transformou a Serra da Canastra no que é hoje. Muito provavelmente aqui todos vocês que estão nessa sala já ouviram falar da Serra da Canastra, do queijo, né, que hoje atrai turistas. Antes vendia-se o queijo muito barato, hoje ele já tem um valor agregado. E todas as dificuldades que o pessoal passou, evidentemente, na Serra da Canastra, para chegar a ser o que de fato é hoje. Então ele está vindo para cá, né, são algumas horas de viagem, e a presença dele, né, a palestra do Joãozinho, será a última da nossa programação. E como, né, não existe encontro bom de produtor sem prosa também, né, e sem uma comidinha, Carlos, no final o pessoal vai servir deliciosos espetinhos, viu, Pancini? Você viu que São João hoje está uma febre de espetinho, né? Nós vamos fazer aqui um grupo de espetinhos. Então, assim, nós vamos servir à noite como um momento de network aqui, né? O pessoal que vai fazer também já está se preparando para que a gente possa se confraternizar também. Gente, queria chamar a Josiane aqui e as meninas do Ali para dar as boas-vindas a vocês. A Josi, ela é a gestora do Ali Rural do Sebrae. Boa tarde, Josi. Fica à vontade, ela vai falar aqui um pouquinho do programa. Muitos produtores que aqui estão vieram por conta do Ali Rural. Queria que você desse as boas-vindas e chamasse também as meninas que atendem aqui. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês aqui. Queria agradecer em especial os produtores que estão participando do programa Ali Rural. O programa ele é uma iniciativa do Sebrae, né, para atender os produtores rurais e levar gestão, né, para as propriedades. Então, a gente vê muita técnica, né, trabalhando a questão do agro, várias instituições que trabalham a questão técnica do rural mesmo, a questão agrônoma, mas o Sebrae ele vem com uma proposta de trabalhar a gestão, de se olhar a propriedade rural como uma empresa de fato, né? Então, implementar controles, trabalhar marketing, vendas. Então, nosso intuito é justamente esse, né? Então, eu conto com um time lindo de mulheres maravilhosas para atender essas propriedades, né? E levar, então, essas soluções, fazer essa ponte entre as necessidades do produtor e as soluções que o Sebrae e o mercado oferecem, tá? Queria chamar as meninas aqui no palco, Rafaelas, a Luana, a Mona Lisa, a Laísa, a Cíntia, essas meninas que atendem muitos de vocês. E já aproveitando o momento, né, a gente está no meio de um ciclo do Ali, um acompanhamento de 12 meses, mas em agosto a gente já tem a oportunidade, então quem aqui não faz parte, né, do programa e gostaria de fazer parte, pode entrar em contato conosco, porque aí a gente já inicia um novo ciclo e a gente tem a oportunidade de atender mais pessoas, tá bom? Queria pedir uma salva de palmas para elas. Obrigada, viu, meninas, por todo o trabalho e dedicação aí em nome do Sebrae, tá bom? Ótimo evento a todos, aproveitem, tá? Júnior, com você. Muito bem, gente, bora começar? Meire, vem aqui. Você que já veio de Amparo hoje, a Meire chegou carregando leite, essa é a vida, né, Meire? Do pessoal que trabalha na roça, a gente tem um grande carinho e respeito por você também. Alguém aqui já ouviu falar, pessoal da Fazenda Atalaia? Bastante gente, né?
Ah lá, o Fabinho também está aqui, obrigado pela presença, Fabinho, a turma da CAT. E a Meire, né, aceitou aqui o convite para vir fazer uma parte prática para vocês. Agora a pergunta que não quer calar, você trouxe alguma coisa para o pessoal degustar? Muito bem, então uma salva de palmas. Já começou muito bem sem falar uma palavra, viu? Agora é com você. Boa tarde. Obrigado, muito obrigada, Júnior, equipe do SEBRAE, a Prefeitura, todas as entidades que se reuniram, né, para poder proporcionar esse momento de encontro e aprendizado, de experiências, né. Eu vim de Amparo, como vocês podem ver, eu estava na queijaria, a única coisa é que está faltando a bota. Aqui não precisa. Eu também queria agradecer especialmente ao Fabinho, que está aqui, que é o meu conterrâneo do Caminho do Queijo Artesanal Paulista. Eu só aceitei esse convite, além do Júnior, porque eu sabia que eu ficaria mais próximo ao Fabinho. É o nosso amigo, a gente faz queijo, a gente está na mesma associação, então é um privilégio poder estar próximo das pessoas que temos as trocas importantes, seja em termos de projeto, em termos comerciais, né? Porque o queijo, eu estava há pouco com um grupo de 12 pessoas do Paraná, lá na fazenda, e eu falei, o melhor queijo é o que vende, porque nós temos contas. E muitas contas. Então, produtores fazem esse investimento de projeto de vida que está para além, às vezes, das próprias vontades, dos próprios desejos. A gente, às vezes, deixa de fazer algumas coisas porque tem o produtor de leite para poder, né, pagar. Então, eu acho que precisa ser dito, não é feio falar isso, e a gente precisa realmente mostrar para a sociedade que o nosso negócio ele precisa ser sustentável economicamente falando. Bom, eu venho de Amparo, sou da Fazenda Atalaia, é uma propriedade histórica que surgiu em 1860 para a produção de café. A Fazenda Atalaia hoje se destaca pela sua produção de queijos autorais. Eu estou aqui como gerente da unidade de produção. Enquanto eu estou aqui, nossa equipe está trabalhando, fazendo os queijos lá na fazenda, certo? Nós temos 40 funcionários na minha unidade e temos também uma outra unidade aqui próximo, que a gente está começando a trabalhar, já vai fazer um ano, na verdade, que é na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, na Fernão Dias, perto de Pouso Alegre. Eu até trouxe um queijo de lá para a gente experimentar, aí vocês me dão uma nota, né? Além disso, eu também trouxe para a gente degustar o requeijão de corte, e o queijo Tulha, que é um dos principais queijos da fazenda. Hoje, o que a gente vai fazer aqui? Então, aqui, pessoal, o que aconteceu? São os nossos bloquinhos que eu fui mexendo, e isso tudo aqui virou uma massa que está esticando. É uma coisa normal, tá, gente? Isso aqui... Ah, mas eu já fiz isso, não aconteceu assim lá em casa, eu não tenho pH-metro. Nem tudo na vida começa do jeito que a gente espera e com super projeto. Então, produtores, a Atalaia, a Rosana fazia queijo em casa, na cozinha, com 40 litros de leite. Não tinha, a única coisa que a gente tinha era um termômetro, certo? Então, a gente precisa sempre trabalhar com os recursos disponíveis. Não sei se tem produtores de queijo aqui, enfim, mas, no nosso caso, começou bem caseiro e bem pequenininho. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai fazendo os devidos investimentos que são necessários, certo? Já virou meu botãozinho de leite, que eu chamo de flor de leite, tá? Isso tudo que vocês estão vendo aqui também pode virar stracciatella, que todo mundo acha chique. Burrata, que é chique também, não é? Que a gente vai no restaurante e pede. Também vira mussarela, também vira provolone, tá, pessoal? Palitinho, como eu já citei.
Aí o Fabinho depois conta as outras receitas que dá para fazer. Dá para fazer nozinho também? Dá para fazer nozinho também. Alguém aqui já fez nozinho? Já fizeram? Sem ser o Fabinho, hein? Lá com o Fabinho já fizeram. Pessoal, tradicionalmente, no Brasil, né, a gente tem o leite aqui, que eu usei para fazer essa massa, é um leite de vaca. Tem gente que acha que é obrigatório usar leite de búfalo, né? Enfim, a gente usa o que a gente tem. Eu não tenho búfalo, vou fazer com leite de vaca, que fica tão bom quanto, tá? Existem outras marcas, outras empresas que também misturam o leite de búfalo com vaca. Não tem problema, desde que saiba fazer essa mistura, porque se ficar com um percentual de gordura muito alto também não dá certo, muito baixo piorou. Então a gente precisa ter uma receita padrão que acontece através de uma formulação. Ele é bem manual mesmo, né? Totalmente artesanal, né? Em laticínios maiores, né, industriais, esse trabalho aqui que essa pessoa está fazendo, e soa, gente, porque é calor, a água é quente, cansa. Ah, mas queima a mão? Não queima. Tem coisas muito piores por aí que acontecem no mundo. Eu sempre falo, olha, ninguém vai queimar a mão filando uma massa. É bem tranquilo, né, a operação, porque também a minha mão não está o tempo todo aqui. A gente faz a gente vai alternando, né? Tira um pedacinho, continua filando para fazer as nossas flores de leite. E aí, nesse caso, empresas maiores também têm uma máquina, que é uma filadeira, que esses botãozinhos já saem prontos. Mas, no caso da maioria das pessoas do Brasil que fazem esse tipo de trabalho no perfil que eu, o Fabinho, é tudo na mão. Quantas pessoas trabalham lá, Fabinho? 28. Tá faltando gente. Sempre falta gente. Essa é uma situação meio geral, né? Ainda mais em áreas tão manuais, que exige da gente um acompanhamento maior, um trabalho, eventualmente, né, que carinho com o produto, tem que sentir o produto, paciência com o produto. Tem um caso que é engraçado. Lá na fazenda só trabalham jovens, a maioria. E vários deles têm uma palavrinha que se chama pressa. Né? E aí, quando a gente vai fazer assim, porque tem que fazer nessa temperatura, tem que esperar esse tempo, tem que esperar. E aí, vários apressadinhos colocam a água para ferver, a 90 graus, ferve. E aí, destrói a massa e estraga o produto. Então, hoje, até isso a gente tem que ensinar, que é o tempo que as coisas levam para ficarem prontas. E não adianta ter pressa. E quando também chega no ponto, a gente precisa pegar e fazer. Tá? Mas fala para mim uma coisa, para a massa chegar aqui, basicamente você trouxe ela pronta. Eu trouxe ela pronta, foi uma massa que eu preparei ontem, com leite de vaca, tá? O que usa para fazer essa massa aqui? Além do leite, do cloreto, de cálcio, a gente coloca bactéria, que são os fermentos que são loculados no leite. No caso nosso, acho que assim também é o Fabinho, enfim. Pessoal, se a gente quer estabilidade, a gente busca ingredientes já selecionados para fazer essa mistura. Mas tem o pingo. Tem gente que faz. Porque eu uso do dia anterior. Mas no nosso caso, como é uma questão bem comercial, assim, às vezes a gente precisa estar com um produto muito estabilizado. Eu quero dentro de um padrão que o cliente espera, porque, de novo, o melhor queijo é o que vende, né? Lembra que a gente começou falando disso. Nesse caso, a gente compra os fermentos já neofilizados em indústrias especificamente que trazem esse acesso para a gente. No caso aqui, o nome do fermento chama TCC20, tá? Que é de uma empresa chamada Christian Hansen. Então, a gente coloca o fermento
prepara essa massa da mesma forma que eu vou fazer o frescal. A única coisa que vai mudar, pessoal, é que, no caso dessa massa, eu fiz no final, o frescal a gente vai pôr na forminha, tá? Aqui, que daqui a pouco a gente já vai cortar, que deu tempo. Essa massa, eu preencho ela no meu tanque de fabricação, é como se eu tivesse vários grãozinhos, pressionando essa massa dentro desses recipientes. Tiro o soro e aí eu vou manipular esse bloco só no dia seguinte, dentro da faixa de pH que a gente quer trabalhar, que é entre 5, no máximo 4,90. Passou de 4,90 já fica um pouco mais difícil, tá? Vamos ver o nosso frescal? Nossas bolinhas estão prontas, tá? Eu fiz várias. Agora eu vou pôr numa salmoura. Nesse caso aqui, colocou na salmoura, teoricamente ela já está pronta. Tá pronta. Se eu tiver errado, o Fabinho me ajuda. Mas tá pronta. Não tá, Fabinho? Tá pronto. Aqui é só embalar. Tá, mas eu vou voltar só um passo antes, para algumas pessoas que, assim como eu, são leigos na produção. Então você usou bactérias para poder fazer essa receita, leite e o que mais? Tirando o segredo, obviamente, da vovó, né? Não, cloreto, bom leite e só. É leite, fermento, cloreto, coalho, que eu falei no início, né, que a gente usa para todos os queijos, a gente usa o coalho. Só isso, não tem mais nada. Então, hoje, uma propriedade que trabalha mesmo com uma pequena quantidade de leite, é possível fazer em torno de 40 litros por dia. Qualquer quantidade. Pessoal, nossa queijaria, lá em Minas, na Atalaia, o ideal, a gente trabalha com 5.000, 9.000 litros de leite por dia. Nessa queijaria de Minas tem 200. E a gente faz queijo para vender, ó, vocês vão provar aqui. Então, assim, dá para fazer. O que o produtor pequeno ou médio, enfim, como a gente não é grande. Tem gente que, nossa, 5.000 litros é muito. Depende. Depende do produto que você vai fazer. No caso do queijo Tulha que a gente vai provar, o queijo Tulha que eu estou fazendo hoje vai ser vendido o ano que vem. Já pensou como é difícil equalizar essas coisas? Agora, quem faz um queijo fresco, tudo bem, você vai fazer e vai repondo, pouquinho, né, digamos assim, e o rendimento também às vezes interfere no produto que o seu cliente e também que o laticínio escolhe produzir. No caso nosso, a gente quer agregar valor. Então, se eu ficar fazendo queijo fresco, como que eu, pequenininha, vou falar com... Deixa eu pensar numa marca grande que não seja perto de ninguém, difícil, né? Com a Vigor. Não sei se a Vigor tem queijo fresco ou não. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de escala. Então, é uma escala, um laticínio que processa. Um laticínio mais longe, que quase ninguém conhece, que eu visitei. Lá em Cascavel. Star Milk. 99.000 litros de leite. Laticínio 3 turnos, não para. Então, é muito difícil eu conseguir ter um preço combativo com o pessoal que é menor, no caso dessa indústria grande. Então, a gente, no nosso caso aqui, o único caminho é agregar valor. Senão, a gente não consegue competir em termos de oferta no mercado, tá bom? Ô, Miri, fala uma coisa assim, porque o pessoal que sempre fica com dúvida em relação a preço, né? Quando você fala em agregar valor, hoje, se a gente for falar em termos ao preço do quilo, quanto que em média sai o quilo do queijo? Qual queijo? O queijo Tulha, o preço de venda do produto para um consumidor final é 264 o quilo. Para um restaurante, porque daí a gente fala, eu não consigo agregar valor sozinha, só vendendo para quem compra o meu vizinho, que às vezes vai entender que meu queijo é muito especial e vai pagar um pouco mais. No caso, a gente também vende para restaurantes que ajudam a gente na construção da cadeia de valor. Aí esse cliente paga R$160 o quilo, tem um desconto. Aí a média vai passar de R$200 para o consumidor. Sim. E aí, assim, vamos só falar de mercado, né, que é o título do Agroconexões desse ano. Nesse caso, o formato de venda, de colocar isso no mercado, evidentemente, é internet, são pontos específicos, empório. Então, a gente tem duas formas.
Hoje, a parte do turismo, o acesso, a experiência de ir lá na fazenda é muito forte. Então, as pessoas, elas querem olhar aquela vaca, por mais que eu precise de leite que não é só meu. Então, eu vou lá, compro leite, mas eu preciso ter vaca na minha fazenda, senão fica meio sem contexto com o consumidor. O que mais cresce hoje, e todas as propriedades são assim, a gente pode falar do caminho do queijo, tem queijarias que nem eram abertas para visitação, começa a se abrir, porque é um mercado muito fiel, o valor é maior, e aí, no caso, você vai fidelizar aquele produto perante o seu cliente, certo? E garanto para vocês, qualquer variação mínima de textura, de sal, de preço, de tudo, o cliente liga direto para a gente. Não dá um segundo que ele liga. Porque ele se sente parte do seu negócio. É diferente de você estar num supermercado, que nem aqui em São João da Boa Vista eu cheguei a entregar num espaço chamado Sabor. Espaço Sabor. É um supermercado. Sabores. É diferente de eu estar lá no Sabor e São João, quem sabe da Atalaia? Eu parei de vender. Porque não tem cliente para mim. Ah, mas tudo bem, o mercado queria, mas quem manda no mercado? O dono do mercado ou o cliente que compra o queijo no mercado? É o cliente. Então, a gente precisa olhar isso. E, no caso, receber a fazenda e a parte econômica do queijo na venda direta dentro da propriedade é um caminho viável. Site também a gente faz. E a gente faz uma venda de atacado. Então, o cliente, ele entra em contato, faz o seu cadastro lá como cliente jurídico e compra para manipular ou revender o produto. Por isso, poderia falar que o maior volume de venda é o consumidor que vai na fazenda? Não. Seria no atacado. O volume no atacado, mas às vezes margem é o cliente que deixa na fazenda, porque quando você vai entregar, você tem o CD, você tem o motorista, você tem extravio, aí você manda o seu queijo, some na Jadlog, a gente não sabe o que acontece. Então, assim, gente, de novo, não estou falando da empresa, estou falando da situação que a gente que é produtor, a gente já sofreu bastante com todas as ocorrências possíveis e impossíveis de queijo que desaparece, que você não sabe o que aconteceu. Então, assim, às vezes a margem que você vai ter do seu produto investindo na sua propriedade, deixando a sua propriedade bonita, que as pessoas vão para tirar foto, que as pessoas vão para fazer um café da manhã, para ver a vaca, para tirar foto da netinha do lado da... Isso tudo deixa uma contribuição muito grande para o seu produto. Dá para viver sem alguma das partes? Se a gente tivesse que escolher, não. Tudo é fundamental. Vender na fazenda, vender fora da fazenda, vender no site, a gente faz tudo. Não tem nenhuma frente hoje que a gente fala, eu prefiro essa, porque cada uma contribui de uma forma diferente. Perfeito, muito bem. Você já quer perguntar, né? Nós estamos no tempo alguma coisa aqui ou eu posso abrir? Pode ir falando que eu vou ver meu queijo aqui. Você estava falando que precisa tanto de produto que tem uma circulação rápida de saída, porque você tem aquela demanda diária que, para o produto gerar, para o laticínio gerar uma renda diária. Como você falou do frescal, por exemplo, você tem uma produção diária. Da mesma forma que você falou que agrega valor em produtos que são mais maturados, você consegue agregar um valor maior, tanto é que o período de produção dele é de um ano, você estava me dizendo. Qual é seu queijo que tem menor tempo? Você está trabalhando com queijo frescal também ou está trabalhando só com... também. De queijo maturado, qual é o queijo com menor tempo de maturação que você acha que é visto, que é válido produzir, que vai ter um valor agregado grande, e que também não demore tanto para ser maturado, não fique tanto tempo assim numa maturação e que tem uma saída que você consegue fazer com mais frequência no preço que vale a pena ser revendido, que tem um valor agregado que você fala vale a pena ser produzido. Boa pergunta. Porque, assim, muitas vezes aqui, o cenário que a gente tem aqui, as pessoas que querem começar, mas só que precisa também já começar a ter renda, evidentemente, né? Sim. É o queijo padrão. É o melhor queijo, é o queijo que não falta na mesa de ninguém. Quem é que gosta de queijo padrão? Levanta a mão. Queijo padrão. Gente, nós estamos em São Paulo, viu? Eu não falo Minas padrão. Eu não tenho nada contra Minas, é receita de queijo padrão. Então, muita gente, é um queijo que nunca falta, é um queijo que você vai consumir de diferentes formas, é um queijo que o filho vai comer, porque você vai fazer um sanduíche, ele vai derreter. Você substitui facilmente pela mussarela, não façam mussarela, não recomendo. Para agregar valor. Ah, não, mas um queijo, nossa, vamos fazer uma burrata? Aí sim, é um queijo fresco que eu vou agregar um valor.
Mas para quem está começando, assim, eu recomendo muito o queijo padrão. É um queijo mais tranquilo também do consumidor assimilar. E ele tem um valor que é uma diferença boa entre o queijo fresco, que é esse que a gente vai fazer aqui, de margem, quando a gente olha no mercado, né? Queijo fresco, por aí, tem gente que paga R$25 o quilo, né? O padrão já tem 50, 60. Aquele queijo mais dourado, que já tem uma casquinha, já... Ah, sim, no varejo. Isso, consumidor final, sim, é verdade. Estou falando do atacado, perdão. Mas sim, é verdade. Então você tem um... Eu recomendo o queijo padrão. O padrão você está falando quanto que sai no laticínio, quanto que sai para o laticínio a venda? Sim, no atacado ou no varejo, depende. O atacado hoje está 63 o quilo, nosso. E outra pergunta, se eu puder continuar. Você tem outras produções, além de queijo, você tem produção de outros tipos de laticínio? Ou é focado no queijo? Não, aí a gente, na verdade, pessoal, a gente tem 40 produtos no portfólio. Mas eu não recomendo, tá? É bastante e, às vezes, tem que olhar a rentabilidade e, às vezes, o trabalho que você vai ter versus mão de obra necessária para fazer tudo. Então, hoje, se eu pudesse escolher 20, eu escolheria. Não dá, porque você começou já não dá. Então, hoje a gente tem também a linha de fermentados, manteiga, requeijões, tudo que envolve coalhadas secas desidratadas, que são queijos de coagulação ácida, onde a gente tem ali a transformação, desidrata a massa, né, de um dia para o outro, e aí vira uma pasta, que é como se fosse coalhada seca. A gente tem doce de leite. Qual seria, fora o queijo, o produto carro-chefe seu? Os derivados de leite que não sejam queijos. Em volume, iogurte integral sem açúcar. Em volume, mas não em reais, porque aí que é o outro lado do produtor. No nosso caso, eu faço todos os dias 500 litros de iogurte. Todos os dias eu tenho 2 pessoas colocando litro por litro na garrafa. Todos os dias eu tenho pessoa por pessoa fechando tampa por tampa. Todos os dias eu tenho uma pessoa colando, batendo a validade e colando o rótulo. Hoje a gente vende o iogurte, a gente faz iogurte, a gente gosta tudo, mas em termos financeiros deixa uma contribuição muito pequena para a queijaria. E o valor agregado dos derivados, qual seria o mais interessante? Requeijão de corte, que é o queijo que eu trouxe aqui. Muito bem, eu acho que você merece uma salva de palmas, mas o Ricardo também, porque fez boas perguntas, Ricardo. Pode dar aqui. O Ricardo, gente, para aqueles que estão nesse movimento da agroindústria, o Ricardo ele é um grande parceiro nosso da CAT, porque ele também auxilia muito os produtores aqui da região, né? Estou vendo vários rostos aqui de pessoas que você já ajudou também, fruto do teu trabalho. A gente sabe a dificuldade que é ter tempo para atender a região toda, né? Mas a gente sabe o quanto você se dedica, o quanto você se desdobra também, viu, Ricardo? Muito bom ter você aqui. Em que momento nós estamos aqui da preparação? Então, aqui a gente já pasteurizou o leite, coagulou o leite, aí eu fiz o corte da minha massa. Esse corte, no caso do queijo fresco, eu preciso, diferentemente de uma mussarela, de um queijo como tulha, que é um queijo duro, né, que eu vou prensar, que vai passar por outros tipos de processo. No caso do queijo frescal, a gente precisa ter um grão bem graúdo, do tamanho de uma azeitona, que está bem aqui na minha... Não dá para ver, né? Mas está aqui. O grãozinho tem que estar assim. A gente gosta de fazer queijo dessa forma. Ai, mas minha mãe prensava o queijo e ficava lá apertando. Tudo bem. Mas a gente gosta de fazer assim. Tem gente que aperta esse queijo, que tira bem o choro, tudo. São formas de fazer. A gente ganha mais rendimento quando a gente respeita a padronização do grão do produto. Porque também... a rentabilidade do laticínio está no rendimento desses produtos, certo? Então, a gente precisa fazer esse leite render dentro do padrão esperado, que é 6 litros de leite para cada quilo de queijo que eu vou fazer aqui. Tem gente que faz menos, tem gente que faz mais. Ah, mas o meu queijeiro faz o dobro. Toma cuidado com esse queijeiro, né? Tem que ver se está fazendo a receita certa. Ah, mas ele faz muito menos que a metade. Gente, às vezes centavos aqui que vai fazer a receita da queijaria
ter a conta paga ou não. Nesse caso, são 6 litros para cada quilo. Você padroniza o teor de gordura? Sim, não aqui. Aqui não. Mas nos outros queijos, sim. É R$2,90 que a gente usa na fazenda, o padrão, para fazer o tulha, para fazer a mussarela, a gente tira um pouquinho. Depende também da gordura do leite, né? A gente analisa lá, mas assim, 3 é o ideal. Não mais que isso. Parcial. A gente tem hoje a queijaria, a fazenda de leite, o produtor rural. Lá na Atalaia a gente tem 10 CNPJs. Cada CNPJ é para uma atividade. A queijaria você tem X compromissos tributários, trabalhistas, papapá. O produtor rural tem muito mais facilidade, mas no nosso caso a gente não consegue flexibilizar, porque a gente industrializa o leite, então tudo bem. Produtores menores até conseguem, por um tempo, tocar com o CNPJ rural, mas não foi mais o nosso caso. O produtor rural entrega 3 mil litros de leite por dia. Só que a queijaria precisa de 9 mil para sobrevivência por dia. Então, hoje, a gente coleta o leite spot na Fazenda Colorado. Então, eu compro o leite. Porque o projeto do nosso diretor, que é o Paulo Rezende, é ter o leite próprio. Só que isso demora muito. E nós também não compramos animais de fora. Então, há um projeto para a gente produzir 15 mil litros de leite daqui a 15 anos. Mas até lá, a gente precisa comprar o leite. Aí a gente escolhe um produtor que tem mais a ver com as questões físico-químicas do leite, aquilo que eu espero da raça do animal. Por exemplo, mas lá a gente usa holandês, leite de vaca holandês. Mas você não usa leite Jersey? Todo mundo vai, porque Jersey é bom. O pessoal fala assim, não é? Depende do seu produto, tem que ver o que você quer fazer. Sobretudo porque o nosso leite é um leite mais clarinho. Quando eu compro creme de fora para fazer manteiga, gente, vira um caos. O cliente devolve a manteiga, fala que não é, que não tem nada a ver com a manteiga da Atalaia, porque a gente já criou um padrão de consumo para os nossos produtos, uma cultura e um valor desse produto. Então, é difícil até para a gente mesmo fica, às vezes, eu não posso fazer, porque eu não tenho. E eu tenho que respeitar o produto e respeitar o cliente. Você tem uma noção do mínimo que eu precisaria processar de leite para começar a ter que vale a pena, que eu possa dizer, pelo menos a pessoa um litro, de 500 litros de leite em queijo, para poder valer a pena o investimento? Para valer a pena, então essa foi a pergunta do Ricardo, para quem está mais a ponta e não ouviu. Quanto que eu precisaria de leite por dia para o negócio começar a dar fruto? Eu tenho um ponto de vista. Eu faço queijo, né? Se eu pudesse te falar, faça 30 mil, faço, se eu pudesse. Mas eu sei que não é... Olha, eu acho que uma produção mínima, para você ser bem comercial, não tem como produzir menos que 1.000 litros, porque vai faltar produto, entende? Não vai dar certo, você vai começar um produto, depois você já não vai ter para repor. Então, assim, o Fabinho pode até me ajudar nessa pergunta, porque ele tem mais experiência que eu. Não, mas eu acho que 1.000 litros, né, Fabinha? Agora virou, acho que 1.500, porque guarda o leite do domingo. Mas assim, gente, é 1.500 mesmo? Muito bem. Em que momento que nós estamos aqui, Salve? O que você vai fazer agora no próximo passo? Estou aqui com o meu queijo, cozinhando. Ó, o queijo, pessoal, já separou a fase. Já está com o soro aqui. Ele vai descansar um pouquinho. Eu vou tirar um pouquinho do soro dele. Vou salgar e vou pôr na forma. E ele está pronto. Na verdade, está quase tudo pronto para a gente experimentar. Eu só não sei se o Sebrae vai permitir que a gente coma antes ou só no final do evento. Aí é... Pode ser. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, enquanto você vai tirando aqui o soro, então, alguém gostaria de fazer uma pergunta, pessoal? Enquanto a Amélia vai fazendo? Deixa eu passar. Vamos lá, Michele quer fazer uma pergunta para você, Amélia. Deixa eu aproveitar, Mary. Tem muita gente aqui, não só do leite, mas de vários produtores, de vários
negócios diferentes. E aí o turismo, você falou que é o que agrega valor, o pessoal conhece vocês, gera potencial para ser cliente, fideliza e tudo mais. Queria entender um pouco mais como que é a visitação lá, o que envolve a visitação, o roteiro, o pessoal é um dia, são 2 dias, quem são os parceiros, enfim. Ei, eu vou pedir para você esperar, porque esse microfone aqui que está sendo transmitido ali na tela. Bom, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? O turismo, a gente fala, a gente nunca pensou que a gente fosse olhar para a fazenda e falar assim, nossa, ela tem que ser linda. Né? Quem foi falando isso foram os próprios clientes. Como que a gente deixa a fazenda linda? Primeiro, respeitando a identidade do local que nós estamos. Né? Não dá para fazer a roda gigante na fazenda, não precisa, as pessoas não querem isso. Muito pelo contrário, as pessoas querem a realidade, elas querem a simplicidade. Ah, mas tem gente que chega e fala de diversos pontos, mas beleza. No caso nosso, isso começou, que as pessoas iam lá e falavam, o que é isso? Gente, tinha gente que olhava o terreiro de café de 160 anos e achava que era um L ponto. Tinha gente que olhava a chaminé e falava, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, eu estou falando assim, mas é assim que as pessoas são. Hoje, basicamente, 80% do nosso público são de São Paulo. Então, o pessoal nunca viu, o pessoal nunca sentiu o cheiro de vaca, gente. As pessoas não sabem o que é. Não sabem. Com as crianças que eu recebo, porque aí a gente tem a parte do turismo espontâneo, então as pessoas saem, fazem o bate-volta, e aí aqui está super perto de Pinhal. Gente, os clientes são maravilhosos. Vai para Pinhal, no retorno já passa lá em Amparo. Vai para São João, já passa ali. Vem para Pinhal, vem visitar aqui. E assim vai. Porque a gente está dentro de um eixo de desenvolvimento turístico muito forte. Acho que essas cidades, né, estão muito próximas. Não é longe, então o turista faz o bate-volta. Como que funciona para quem faz o bate-volta? Que foi a pergunta ali. Então, não paga para entrar. A pessoa só vai pagar para aquilo que ela consumir. A gente não faz nada para comer à vontade, porque depois da pandemia teve uma crise sanitária, uma crise alimentar, uma crise social. Não, a gente antes, o pessoal ia lá tomar café, enchia o prato, jogava fora. Montanhas e montanhas de balde pro orgânico, pro porquinho lá da fazenda. O porquinho merece, mas, gente, tanto assim. Então, a gente tirou o sistema, agora é tudo à la carte. Sistema consciente de oferta, sistema consciente de valor, que o cliente vai pagar só por aquilo que ele realmente for comer do cardápio, para ele não fazer, não estragar o dinheiro dele, não estragar e ainda gerar um problema para mim, que eu vou ter que gerar mais resíduo orgânico ali. Aí é sistema à la carte, tanto no café da manhã quanto no almoço. Nós temos tour guiado na fazenda. O tour guiado não mexe no teto da vaca, não pega o leite do caneco, não faz nada. O tour vai ver e vai ouvir. Ah, por quê? Porque eu tenho que respeitar a vaca. Tá? Então, assim, é tudo dentro das atividades da fazenda. Hoje, em média, o ticket médio do café da manhã é R$100. Do almoço, 140 por pessoa. Tudo à la carte. Visitação guiada é R$60 por pessoa. Criança abaixo de 5 anos não paga. E aí a gente tem lá meia entrada, gratuidade para idoso. Aí tem um monte que tem que ter, tudo normal. Professor paga meia, só apresentar carteirinha, tudo certo. Aí a gente tem o outro lado do turismo, que é a parte pedagógica na fazenda. Então, eu recebo as escolas de São Paulo para fazer queijo. Aí vem as donzelas com a unha enorme, né? Para fazer queijo. Então, a gente já passa o protocolo para a escola. Para fazer queijo é assim, assado, não usa anel, aí as escolas vão lá. Aí sim, dá a mamadeira para bezerra dentro do programa da escola. Isso a gente faz, que é uma outra parte do turismo que é muito importante, tá? Então, assim, contatem agências para poder vender os pacotes. Geralmente, a gente faz com as crianças de manhã e eles comem à tarde antes de ir embora. E aí, gente, é o futuro. É o nosso cliente do futuro. Quando a gente abre a mente, né, para poder fazer esse tipo de engajamento. Porque é o cliente que vai olhar o meu produto daqui 10 anos e vai estar lá e vai lembrar.
E é o cliente que vai querer levar o filho, porque viu a forma correta de fazer as coisas, a verdade do alimento. Então, tem duas frentes, tá? E depois, como você vai fazendo tudo, faz de tudo mesmo, aí não tem volta, né? Então, no nosso caso, semana passada eu fui fazer queijo na escola suíça, lá de São Paulo. Então, o pessoal queria, porque queria fazer queijo lá na escola. Não queriam de jeito nenhum, os pais proibiam as crianças de sair de São Paulo. Aí eu tive que ir lá. Tive assim, é bom ir, mas vejam como que uma coisa vai fazendo você fazer outra. E no final, é bem legal, porque traz uma receita significativa e você constrói o valor do seu produto agora e para o futuro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com todo esse movimento e esse esforço da Fazenda, seu e da equipe, hoje o fluxo de pessoas relacionado ao turismo por mês, você tem essa estimativa? Olha, gente, em feriado, Corpus Christi, quem quiser ir na Atalaia, eu estou convidando, mas não vai em Corpus Christi. Gente, é fila, demora, tem 300 pessoas para almoçar, não tem onde colocar as pessoas. Então, hoje a gente tem é um problema bom, mas depende, viu? Tem cliente. Gente, a gente precisa de clientes, mas precisa organizar os clientes também, senão a gente, né? É tudo bom, mas tem que ter consciência do que está sendo ofertado. Hoje, num dia de feriado, passam 1000 pessoas. Um dia. Sabe por quê? Porque você tem lá, como que a gente sabe? A gente sabe quantas vezes passou o cartão. Ah, nessa maquininha passou 200, naquela 300. Aí você vai olhar, ninguém vai sozinho. É mãe, é vó, é cachorro, é gato, papagaio, passarinho, vai todo mundo, enche o carro. Então, são 3 pessoas no mínimo, a gente multiplica, faz a conta lá e dá 1000 pessoas em feriados. Não são todos, tá? Corpus Christi é mais movimentado. Carnaval, então, gente, muito cheio. A gente tem as datas que são melhores. E agora, no frio, começa uma temporada muito boa para a gente. Tanto comercial, quanto na fazenda, porque as pessoas estão circulando nas vinícolas. Então, no nosso caso do queijo, é bem bom, né? E ajuda bastante na receita interna da fazenda. Eu vou pegar seu microfone para você fazer aqui a produção. Enquanto isso, eu queria dizer para você o seguinte, né? Aqui a Miri está despejando, tirando o soro. Quando a gente fala hoje, né, em relação a essa questão da visitação lá na propriedade, quando a gente vai falar de turismo, nosso Sebrae Regional do Sebrae tem de 20 municípios. E é muito comum em todos esses municípios da regional a gente falar de turismo, muita gente fala assim, mas aqui não abre aos finais de semana na minha cidade, ou durante a semana o fluxo é muito baixo. E aí, para eu começar, por exemplo, eu preciso apostar no final de semana que vai ter gente, só que ao mesmo tempo o funcionário custa mais. Fala um pouquinho para a gente dessa tua percepção em relação a isso. A fazenda fica aberta diariamente, quem quiser chegar lá ou não, tem um período específico. Qual que é a tua visão nesse sentido? A minha visão é assim, se você vai abrir, pegue e abra. Abra todos os dias. Tem que ter um dia de folga? Coloca um dia. No nosso caso é a segunda-feira. Mas a loja da fazenda, ela está sempre aberta. Sabe por quê, gente? Um funcionário a mais para vender o seu queijo e o pessoal está passando para retornar, ele sempre vai ter um cliente. Então, assim, hoje a gente mantém a fazenda aberta com todas as atividades que eu falei, café da manhã, almoço, visitação, tudo, de terça a domingo. Mas é fácil falar, porque a Atalaia, hoje todo mundo sabe. Começa pequenininho, eu posso, se o meu negócio é só eu e mais meus familiares que estão dispostos a investir, a se engajar, abra todo dia. Agora, se não dá, escolhe a segunda-feira ou o dia que tem menos atividade para fechar. A gente é muito isolado também, porque hoje o cliente que vai lá na segunda-feira não tem onde almoçar na cidade, ele vai embora. Na verdade, eu peço para o pessoal almoçar lá em Joaquim Egídio, lá em Campinas. Eles vão almoçar, porque não tem nada aberto. Mas por muito tempo, só a gente foi aberto. Hoje, todo mundo abre de terça a domingo em Amparo. E precisa ver como que está a programação. E aí a prefeitura é um grande agente nesse sentido, porque daí com as programações da cidade, você vai se alinhando e ajustando aí o calendário de atividades. Vou deixar você e extraindo aqui o soro, vou passar aqui para seu nome, da onde você vem. Tatiana, eu sou conveniada da CAT, Espírito Santo de Pinhal.
De Pinhal, muito bem. Moro numa pequena propriedade rural. Fiz os cursos lá no Fabinho, fiz curso no Senar e estou me aventurando no comecinho de produção de queijo. Eu queria saber do destino do soro também. Muito bem. Meire, para onde você vai mandar esse soro depois que você extrair? A gente sempre anda preparado. Nesse caso, é uma quantidade muito pequena. Então, eu vou guardar aqui no meu tamborzinho e vou levar direto para a fazenda. Mas assim, gente, lá na fazenda a gente tem uma ETE, chama Estação de Tratamento de Dejetos e Efluentes. Na ETE é tratado um residual pequeno do soro, junto com a água de lavagem, sem matéria orgânica. Tá? Então, o orgânico a gente separa. O bruto do soro, uma parte vira ricota, mas é uma parte pequena, e a outra parte toda é para alimentação animal. A gente não consegue aproveitar o soro. Inclusive, hoje eu estava com o pessoal lá do Paraná, e ele falou, mas o que você faz do soro? Você joga o soro fora, é o dinheiro que você está jogando. Eu falei, se eu tivesse espaço e tecnologia para poder otimizar esse dinheiro, mas às vezes não tem. E aqui, até essa água da filagem, ela tem gordura. Se vocês olharem aqui, está tudo branquinho. Eu estou perdendo isso, e assim como o soro hoje, grande parte a gente não aproveita, porque eu não tenho infraestrutura e tecnologia e espaço no meu ambiente, e também precisa ter muito investimento para a gente conseguir desidratar ele, para a gente poder vender ele seco, para virar whey, para virar tudo que a geração sei lá o que eu não sei qual é mais hoje, né? Que a geração consome tudo. Então, hoje é só ricota, mas é uma parte muito pequena, que a maioria das pessoas fazem. Mas é uma pena, né? Mas já tem projetos para fazer bebida gaseificada. Saiu na internet daquela Milk Point, que estão estudando refrigerante, né, à base de soro, mas tudo isso é muito novo no Brasil ainda, eu não tenho conhecimento assim para poder dar mais informações, né? Mas a gente usa pouco, e aí parte desse soro também vai na água do residual químico, da água de lavagem, que a gente trata na ETE. Passou na ETE, pessoal, já vai para a natureza. Aí é tudo regulamentado por um órgão que é muito sério, que se chama CETESB. Não esperem a CETESB chegar. Façam tudo certinho antes, para a gente não ter eventuais problemas. É a recomendação que eu deixo para os queijeiros que estão iniciando também. É fundamental que você faça certo do início, porque depois é muito mais difícil de a gente acertar. E é caro. É caro, mas tem que fazer. Não tem jeito. Muito bem, Meire. Vou deixar você extrair mais um pouquinho. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Ah lá, eu vou entregar lá. Ricardo, aguenta um pouquinho, Ricardo. Ricardo é um bom aluno, né, gente? Ao mesmo tempo que ele é professor, né? Olha o Ademar aqui também. O Ademar que é o nosso presidente do Sindicato Rural de Caconde. Aqui é o Maurício. Para quem não sabe, o Maurício foi o campeão do concurso de café de Águas da Prata do ano passado. Muito bem, Maurício. E não trouxe café para a gente provar aqui. Cara, não tinha lá no estoque. Ô, Meire, é o seguinte, a gente sabe, né, pouca gente sabe, que o gado holandês, ele já vem de uma geração do berço, que o gado holandês, ele não anda, né, ele só come, fica no freestyle, né? É lógico, né, é o dinheiro do dia. Mas com o gado mestiço, com o pequeno produtor, o que você faria com o leite do gado mestiço, que ele é mais gorduroso, mais concentrado? Muito bem. Vou levar o microfone aqui para mim também. Só um minutinho, Fabinho. O que a gente faria, né? Bom, a gente já faz lá em Minas, porque lá na unidade de São Gonçalo, girolanda com holandês, mestiço também, é misturado, né? Eu faria um queijo de massa semi-cozida, tá? Que é o queijo que a gente vai experimentar aqui, ou cozida, um queijo duro e semiduro. Por quê? Eu acho maravilhoso o aroma, depende também do que essas vacas vão comer. No geral, elas estão no pasto, né? Então é isso. Então, quando a gente come um queijo assim, eu lembro muito de queijo manteiga.
E isso eu acho que as pessoas hoje estão muito distantes dessa realidade. E como é um leite que tem um percentual ótimo de gordura, você vai ter uma contribuição ótima no seu produto, ele vai ativar aquilo que a gente chama de papilas degustativas e vai fazer a produção da sensação do que a gente tem em todos os queijos que as pessoas gostam da fazenda. Pelo menos daqui que a gente tem experimentado lá em Minas, que é em São Gonçalo, que é umami, né? É aquele queijo que pesa na boca, que a gente produz saliva, que a gente gosta, que a gente come de novo. Né? E aí eu acho que um queijo de massa semicozida de 90 dias de maturação já apresenta essas características, que é exatamente o queijo que eu trouxe aqui, para a gente degustar. Aí a gente vai comparar um dessas vacas com o Tulha, que é de leite holandês, que tem uma super maturação e que tem o seu destaque também, a sua diferença, né? Apesar de serem 2 queijos curados. Respondi? Ah, você já sabe. Está confirmando. Muito bem. Bom, pessoal, agora a gente está no momento aqui, está no momento final, né, Meire? Tá. Eu vou pôr o queijo na forma e ele vai descansar. E aí eu vou pôr na geladeira. Enquanto isso, eu vou preparar uma degustação de queijos. Eu não sei como está o meu tempo. Nós temos mais... Deixa eu ver aqui. A gente ainda preparado também, né, Meire? Mas nós temos aqui pela nossa programação mais 15 minutos. Legal, eu estou terminando. Agora, eu acho que podia fazer uma pequena pausa. Fazer uma pausa, enquanto isso a gente já vai colocando a próxima apresentação. E eu penso que é prudente da nossa parte também já fazer aqui uma degustação para o pessoal. Vou pedir para que vocês sejam breves, rápidos, diretos, para a gente conseguir atender a nossa programação. E seria cordial da nossa parte servir agora, não é verdade? Mais agradável, eu prefiro também. Eu só vou pôr aqui na forminha, quem quiser ir vindo, eu já vou cortando, já vou servir. Tradicional, você coloca na forminha, você vai passar e ele vai prensar? Não. Ou não, você disse que normalmente leva a prática, né? Não, a gente... Aqui, pessoal, só dicas, né? Queijos de alta umidade, a gente usa forma de alta dessoragem, que chama. Mais furinhos, mais molinhas, mais fácil, ninguém vai ficar lá pegando queijo, batendo queijo, que a gente tem pavor disso, não bate no queijo. Os duros tudo bem, mas esses daqui molinhos precisam ser delicados. Então a gente usa essas forminhas que são mais simplesinhas. Ai, obrigado, Fabinho, tá precisando de uma água. Ô, Meire, deixa eu falar para você, só para a gente entender o tempo. Agora que você está fazendo delicadamente, né? Para quem está acompanhando, você coloca aqui e vai batendo para ir soltando o soro. Me fala uma coisa, depois você vai mandar isso para a geladeira e quanto tempo ele vai permanecer ali até que possa ser removido? Até o final da tarde a gente já pode comer. Que a gente vai fazer pra gente, né? Ah, mas se eu fosse vender, só amanhã. Que é o ideal. Tem que ser de um dia para o outro, frescal. Vamos lá. Gente, muito bem, então vamos preparando aqui. Enquanto isso, Márcio, se você quiser colocar uma trilha de fundo, pode ser? Para mim poder ir terminando aqui, ela já vai abrir também aqui os produtos para o pessoal degustar. Pode ser? Meire, aproveitando, né, enquanto você vai fazendo aqui, queria agradecer muito pela tua presença aqui lá no Conexões. Eu tive a oportunidade de conhecer a Meire há pouco tempo, né, no Mundial do Queijo. A gente participou junto do programa, né, de televisão na TV Alesp, e aí, sabendo que já ia acontecer o evento, eu falei, o que você vai fazer dia 19 de maio? E aí, obrigado pelo convite também. Obrigado também ao Fabinho que está aqui, que foi, né, um grande intermediário nosso, até por conta da energia. Obrigado, viu, Fabinho? Sempre apoiando aqui as iniciativas da nossa região, tá? Perfeito. Muito bom. Pessoal, eu vou começar a cortar os queijos da degustação. Quem quiser continuar batendo papo, vir aqui experimentar, vocês são muitos, tá? Mas tem queijo para todo mundo, eu prometo. Muito bem. Enquanto isso, gente, uma salva de palmas para gente, primeiramente, antes da gente dar sequência, o que vocês acharam dos queijos? Provaram? Muito bom. Obrigado, Meire. A gente sempre vê, né, os profissionais de excelência, que é justamente aqueles que fazem o melhor que pode com aquilo que tem, né? A Meire topou vir lá de Amparo para cá, trouxe os materiais, veio sozinha, né, Meire? Veio sozinha, topou fazer o preparo aqui para a gente, que foi uma ação inédita, né, da gente conseguir fazer isso para um grupo grande de pessoas.
de modo que a gente não conseguiu transmitir aqui na tela, né? Então foi aí uma ação que você topou, trouxe queijo para o pessoal degustar também. Queria que você finalizasse e antes disso, né, de passar a palavra para você, muito obrigado por ter topado vir até São João da Boa Vista e compartilhar um pouquinho das experiências de vocês. Bom, pessoal, então, de novo, é uma alegria estar aqui. Eu agradeço ao Júnior pelo convite, o Sebrae, todas as instituições novamente envolvidas. Uma coisa que eu preciso mencionar também, porque aqui eu acredito que tem muitas pessoas que estejam começando o seu negócio, né? Nessa área de queijos. Nós fazemos queijo desde 1995. O queijo foi crescendo, se tornou uma atividade majoritária na fazenda. Em outubro desse ano, vai completar 2 anos que o nosso produto, felizmente, é um produto regularmente registrado no Serviço de Inspeção do Estado de São Paulo, o CISP. O que é isso? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Por muito tempo, nós achamos que era impossível legalizar o nosso produto. Quem provou o queijo viu. Ele é um produto vivo. É diferente. Esses queijos são iguais aos que vocês comeram até o momento? Sim ou não? O queijo, ele é vivo e ele continua na cultura do consumo da casa das pessoas e também na cultura do produtor. Então, no nosso caso, a gente achava que era impossível registrar esse produto da forma como ele é feito. E essa realidade mudou, isso mudou a nossa vida e a vida também do produto para fora da fazenda. Então, fazer hoje processos que são de regulamentação, eles são fundamentais. Hoje, para quem está começando, atenção, porque essa informação é muito importante. Existe um processo que chama processo simplificado no CISP, onde você consegue aprovar todos os seus documentos, tudo antes, e depois você vai ser fiscalizado. Hoje o serviço está muito mais orientativo, e eu preciso também pedir uma referência e fazer um agradecimento especial, porque isso mudou a nossa vida. Fazer queijo e vender é importante, mas precisa estar com os compromissos, né, legais, porque nós não estamos falando de queijo de uma empresa, só disso. A gente está falando de saúde pública. São produtos de origem animal. Então, precisa ter um compromisso muito sério e a gente tem que ter essa palavra também de agradecimento, não só ao evento, mas eu acho que procurem o serviço de inspeção, que vocês serão muito bem atendidos. É a minha recomendação. Gente, os nossos diretores demoraram um pouquinho para entender isso. Até que um dia eu fui lá, não aguentei mais ser tanta cobrança, tanta pressão, porque a gente não tinha selo. Fui lá na Defesa Agropecuária e pedi ajuda. E eu fui atendida de uma forma maravilhosa. Então, a gente precisa ter esse compromisso e essa consciência com o nosso trabalho. Isso valoriza o nosso produto e dá seriedade no que a gente entrega. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Vou encerrar aqui. E agradecer de novo. Vou pedir só uma pequena licença para a próxima palestrante, que eu vou dar uma organizada aqui, que vocês viram que eu fiz uma pequena desordem nas minhas coisas, mas eu prometo que eu não vou levar muito tempo para fazer isso. Licença. Muito bem, Meire. Muito obrigado mais uma vez.